Olá, meu nome é Luiz Felipe Silveira e no vídeo de hoje falaremos sobre a sintaxe dos comandos CSS. Quando uma página HTML é renderizada pelo navegador, ela carrega algumas características pré-programadas para cada tag. Por exemplo, ao renderizar a tag body da página, por padrão, será definido que o fundo da página será branco e a cor da fonte dos textos será preta. Para alterar estes padrões, utilizamos os comandos CSS. A sintaxe CSS obedece à seguinte estrutura. Primeiramente é informado o seletor. O seletor consiste em determinar qual será a parte do documento que será alterado. Na sequência, iniciamos o bloco de declarações. O bloco de declarações é delimitado por chaves. Cada declaração é composta por uma propriedade e um valor, separadas por dois pontos. Dentro do bloco de declarações, podemos colocar uma série de declarações. Essas declarações devem ser separadas umas das outras através de ponto e vírgula. Vamos agora a um exemplo prático. A letra P identifica a tag HTML de parágrafo, ou seja, a aparência de todos os parágrafos da página será alterada. Na sequência, o símbolo de abertura das chaves identifica o início do nosso bloco de declarações. Dentro do bloco, a primeira propriedade, color, indica qual será a cor da fonte. O seu valor está definido para red, vermelho em inglês. A exemplo do HTML, podemos utilizar, entre outras formas, os nomes em inglês das cores pré-definidas. Utilizamos o ponto e vírgula para encerrar a declaração e começarmos uma nova. A segunda propriedade, TextAlign, define qual será o alinhamento do parágrafo. O valor informado, center, indica que o parágrafo será centralizado. Essa é a estrutura básica dos comandos CSS. No decorrer do curso, aprenderemos a utilizar os diferentes seletores, propriedades e valores. As regras CSS podem ser inseridas de três maneiras diferentes. A primeira maneira é colocar os comandos CSS diretamente nas tags HTML, também chamadas de CSS Inline, que será aplicado exclusivamente ao elemento. Essa forma de inclusão dos comandos CSS deve ser evitada, pois dessa maneira se perde as maiores vantagens do uso de CSS, como a separação dos códigos de estrutura e aparência, como também o reaproveitamento de estilos. A próxima forma de inclusão é chamada de CSS interno, onde os estilos serão usados diretamente na página que se deseja alterar. Para incluirmos CSS interno, devemos fazer uso dos comandos CSS dentro da tag HTML Style, que fica no cabeçalho da página. Nessa forma de inclusão, conseguimos deixar separados o que são os comandos HTML dos comandos CSS, porém sem a possibilidade de reaproveitarmos para outros documentos do mesmo site. O último e mais importante modo de inclusão é o chamado CSS externo, ou seja, arquivos contendo exclusivamente código CSS. Normalmente salvamos esses arquivos com a extensão .css. Essa é a maneira mais comum de utilização dos comandos CSS, seja pela organização, onde os comandos CSS ficam completamente separados dos comandos HTML, como também pela possibilidade de reaproveitar os mesmos estilos em todas as páginas do site. Cada página HTML onde desejarmos utilizar os estilos contidos nos arquivos CSS externo deverá ser incluído no cabeçalho da página a tag link, contendo os atributos rel e href. O atributo rel, abreviação para relationship, indica o relacionamento entre a página HTML e o arquivo CSS importado. Assim sendo, normalmente o valor será definido como stylesheet. O atributo href indica a pasta do site onde o documento CSS estará salvo.